Mas agora vamos falar de Netflix. Netflix, de onde veio a ideia? Foi do livro? Quem vocês procuraram vocês? Como é que foi essa questão gigantesca, essa avalanche, essa dimensão que passou pro mundo inteiro, que você falou, não é nível Brasil. Tá na Europa e tá rodando o mundo. Não, na verdade o filme foi feito para o cinema, né? E aí depois ele chega no Netflix. Então, foi um filme que... Como é que é a história? Começa no livro, né? Esse livro aqui que a gente... Seu livro aqui, depois eu vou assinar aqui para você. Galera, depois já mostrar na câmera aqui, ó, para o pessoal já saber. Esse daí é... Não, esse aqui não tem à venda ainda. Na verdade, esse aqui foi a versão original que a gente fez em 2018. Foi uma tiragem muito limitada, que foi bancada por mim, né? Então vou chegar no livro. Exclusividade, então. A gente vinha dando testemunho para as igrejas e qual era o nosso principal desejo, né? Era que o testemunho chegasse nos pais que estivessem dentro da UTI. Porque a gente, naquele momento de UTI, a gente queria muito ter conversado com um pai, uma mãe, enfim, que tivesse passado por um problema similar. É muito legal você se conectar nessa forma. E o testemunho a gente dava nas igrejas, então dificilmente chegavam nas pessoas que estavam lá. E aí a gente teve a ideia de quando foi em 2018, ou seja, 5 anos depois do tumor, e estava considerado curado, né, que pela medicina é o prazo para considerar curado, a gente, para comemorar, fez o livro. Eu contratei o Felipe, que é um jornalista, amigo nosso. Ele fez o livro, ele escreveu, ele fez 60 horas de entrevista. É um livro jornalístico, romântico. Então, tudo que está no livro ele foi duplamente checado. Tem 2 fontes, seja 2 pessoas que falaram ou ele leu em algum prontuário. Sim. E do livro, pelo Felipe ser jornalista da Globo local, teve muita mídia de televisão, depois teve muita mídia de internet, isso tudo local, né? E aí, pela ligação com o futebol, acabou chegando no Esporte Espetacular da Globo. Ele teve 2 matérias na Globo, com o Fluminense, com o Fred, com o jogador. Teve uma repercussão muito grande. Consequentemente, isso gerou na mídia, na internet, muito conteúdo sobre essa história do Gabriel. E aí, durante a pandemia, estou falando 2018, 2019 e 20 foram as reportagens no Esporte Espetacular. E aí, em 20 para 21, o Fabrício Bittar, que ele é um diretor de cinema, ele é dono da Clube Filmes, que é uma produtora, ele estava procurando uma história que tivesse criança, elementos com criança, superação e esporte. Procurando, ele encontrou a história da gente, a história do Gabriel, e aí nos procurou. Ele, na verdade, quando ele soube da história, ele comprou o livro. Quando ele leu o livro, ele fez, cara, isso dá para filme. A gente sempre falava que, a gente vendo o filme, a gente falava, a história de Gabriel, a história da gente, do livro, dava um ótimo filme. Mas, daí eu achar que realmente ia virar um filme, né, tinha uma distância. E aí, quando ele nos procurou, a gente conversou, a gente aceitou que poderia ser contado um filme, só que a ideia sempre foi pro cinema. O cinema, ele não estourou, o filme no cinema, por 2 motivos principais. O primeiro, que as pessoas vão pouco ao cinema, né? Já mudaram os hábitos das pessoas. E segundo, que ele foi lançado no final do ano, depois do Ainda Estou Aqui, mas ainda na fase do sucesso do Ainda Estou Aqui, que foi o filme brasileiro que foi pro Oscar. Então, ofuscou a entrada do filme, do Inexplicável no cinema. E tanto que aí depois a Netflix compra os direitos de transmissão do filme e lança em 16 de abril. A gente não esperava que seria esse sucesso, tanto é que a gente estava em viagem de férias, a gente nem se organizou para ficar por aqui na hora do filme, porque simplesmente não achei que ia dar esse sucesso todo, né? Mas foi isso. E aí tá... 16 de abril? Isso. Foi o dia que ele lançou no Netflix. E aí estourou? Aí estourou. Aí foi top 1 no primeiro dia, top 1 no segundo, top 1 no terceiro, top 1 em Portugal, top 1 em França, Portugal, México, Argentina, Uruguai, notícia em todos os portais desses países. Aí a gente, como assim? O que é que tá acontecendo aqui? Foi minha Nossa Senhora, né? E aí, foi bem interessante. A gente recebeu mensagem de todos eles. Todo lugar do mundo. Mas tem projeto, então, para ir para a Europa, então, falar ele sobre... já está... Não, ele já foi vendido para os Estados Unidos, né? O mesmo que fez aquele... toda vez eu esqueço. A Forja. Assistiram também? Assistimos. A mesma produtora que teve a Forja, ela comprou os direitos para a transmissão dos Estados Unidos e Canadá. E ele está sendo negociado pela Clube Filmes, que é a produtora. Ela está sendo negociado em outros países da Europa e Ásia, né? Aí vai pro mundo aí. E aí, relatando aqui, porque eu assisti um podcast seu e aí tava assim, Netflix, parte 2. Vamos lá. Ninguém quer vivenciar essas histórias ao extremo, mas tem muita coisa que depois que o Gabriel acaba o filme ali e ele tá na cadeira de rodas, a vivência, a recuperação, que foi
uma outra fase que são outros milagres. A metade do livro. Se é a metade do livro, ele dá para ter uma parte 2 no cinema, certo? Muita coisa. É muita coisa. Passo a passo, de andar, não foi do dia pra noite. Nada, foi todo um processo de dor, de luta, de superação. Eu tendo a dizer assim, que pra gente foi tudo no tempo de Deus, né? Mas assim, quando vai para o científico, né? Foi tudo muito rápido. Sabe? Que tudo era de 3 a 6 meses, a gente vai ver se ele vai andar, 3 a 6 meses, né? Então, tudo era 3 a 6 meses. E aí, quando a gente vai para a vivência, né? Como eu disse, né? Deus foi presenteando a gente com ele voltando aos pouquinhos, né? Que pra gente eram os pouquinhos, né? Mas pra ciência, foi um avanço imenso. Bem rápido. Que é o milagre. Isso, o Gabriel saiu do hospital no dia 15 de dezembro. Gabriel foi para a escola no dia 26 de janeiro. E tudo isso com a gravidez, que é o emocional. Tem uma parte do filme que mostra lá que o Rafael, ele fala, tipo, que você não estava conseguindo dar muita atenção. Porque o psicológico fica abalado, óbvio. Não dá. Não, e mais o tempo também, como ela passava o dia todo no hospital, né? Sim. Isso. E quando chegou o Davi, como é que foi isso? Para conciliar, tipo, porque praticamente eram 2 bebês, né? Porque o Gabriel tava voltando à vida novamente. Então, mas Deus é tão bom que o Gabi nasceu em fevereiro, o Gabriel entrou no hospital, no mesmo hospital que ele saiu, em cadeira de rodas, estado vegetativo, ele foi receber o irmão andando. Ele foi receber o irmão andando, foi na UTI, falou com as médicas, falou com as enfermeiras, agradeceu, teve essa oportunidade de agradecer. Que eu digo muito que aquela visão, né? A gente que eu é movido dizia, pela gratidão. Eu dizia muito, né? Um dia a gente vai voltar aqui para agradecer a vocês, né? Quando o Davi nasceu, que ele foi conhecer o irmãozinho, ele foi lá e agradeceu. Parecia um fantasma entrando assim, todo mundo falando, mas não, pera, Gabriel, não é possível. Por isso que eu digo que para a ciência era algo muito mais demorado, né? E Deus permitiu que a gente fosse vivendo aquilo ali, ó. Gabriel, quando o Davi nasceu, Gabriel saiu dia 15 de dezembro, Davi nasceu dia 11 de fevereiro. Gabriel já foi andando, né? Entrou no hospital, encontrou o irmãozinho, né? Então, assim, ele já estava bem quando Davi nasceu. Né? E você, Marcos? Questão resiliente, que agora a gente vai colocar o Marcos empresário e o Marcos pai. Você conseguia, tipo, desligar um pouco, tipo, não, eu preciso tocar, eu preciso ser a base da família, eu preciso dar o sustento. Como é que ficou essa questão? Essa é das perguntas que eu não tenho a resposta exata, porque eu não sei responder como. Assim, a questão de, como que você deu conta? Eu faço, sei lá, eu sei que eu dei. Tudo junto e misturado, foi o case de sucesso, literalmente. Eu estava lançando a empresa e Ana era o financeiro, tinha saído. Meu pai era meu sócio e não conseguiu sair da cama, ficou muito abalado. Meus filhos, enfim, Gabriel lá na situação no hospital. Rafa, eu não podia também dar muita chance para Rafa, porque eu estava tocando um negócio. E tinha uma reforma que a gente tinha iniciado em casa. A gente não estava em casa, a gente tinha iniciado uma reforma para poder receber Davi. Tu estava na casa dos meus pais e eu ainda tinha que tocar uma reforma. Então era tudo isso ao mesmo tempo. E eu não dormia à noite, eu passava a noite pernoitando no hospital. Não dá para dormir, você tira no máximo um cochilo. De manhã eu deixava Rafa no colégio e ia trabalhar. E trabalhava o dia todo. Só que eu trabalhava e a cada 3, 4 horas eu estava no hospital para levar comida para a Iana, para poder ela se alimentar por causa do bebê, e voltava para trabalhar. Então eu ficava isso tudo, né? Nessa loucura. Mas aí a gente muitas vezes trazendo uma analogia para o que acontece hoje, né? Na vida geral das pessoas, que as pessoas dizem, não dá para eu fazer determinadas coisas com minha família porque eu tô precisando trabalhar, eu tenho que me dedicar ao trabalho, eu tenho que tocar aqui minha empresa, eu tenho que fazer determinadas coisas, e aí vai deixando a família de lado por conta da prioridade. Eu vivi o mais extremo possível. A prioridade era minha família, sempre foi minha família, mas naquele momento eu precisava trabalhar muito para poder até manter, porque senão eu ia quebrar o negócio. Então eu tinha que, na verdade, ele ia quebrar se eu não tivesse tocado, né? E a gente conseguiu. Eu consegui tocar o negócio, eu consegui conciliar. Então eu falo muito assim que Deus providencia. Se você prioriza a coisa certa, Deus vai te ajudar a tocar as outras coisas em conjunto, né? Essa é a conclusão que eu cheguei. E a partir daí, sempre minha família foi prioridade em cima dos negócios. A ponto de... a gente conseguiu, né? Ter um sucesso, mas por volta de 2015... ou seja, 2 anos após, eu recebi uma proposta de compra de uma grande empresa de comprar a nossa empresa. Já seria ótimo para a gente, financeiramente falando. Mas a condição era a gente sair de uma pessoa.
e morar em São Paulo. Mas eu não podia, porque Gabriel ainda estava no processo de recuperação de memória. Pô, tá recuperando memória, eu tiro ele de casa e levo ele para outra casa, como é que isso não funciona, né? Então, disse não. E Deus depois me deu a oportunidade de novo em outro momento. Ele queria que fosse de uma forma diferente. Então, quando a gente diz não e faz a coisa certa, a oportunidade volta. Né? E volta melhor. E volta no momento que você esteja mais preparado. Então, por isso que eu falo que Deus faz tudo bem no tempo certo. No tempo dele. No tempo dele. Então, é isso, assim. Não, e você teve oportunidade e você não colocou o dinheiro na frente. Não, nem ouvi a proposta. Nem ouviu a proposta? Não vi. Diz que a condição é essa, a gente nem segue. Nem segue. Cara, isso é ser firme. E outra coisa, você falou, cara, ninguém sabe disso daí, Marcos. Você tá falando aqui, não sei se em outros podcasts, mas, porra, seu pai, tipo... Não, meu pai que era a base, ficou mal e você, puta, eu tenho que segurar tudo agora. Tenho que segurar, foi. Assim, não é querendo ser super-herói porque eu não sou. Não, foi Deus. Mais um milagre. Foi Deus. Deus providenciou. Eu concluo que é isso, assim. Deus me moveu, tirou moveu força ela. Onde, né? Não tinha mais e falou, não, vocês vão. E dinheiro também, porque às vezes eu penso assim, a gente não vivia mal, a gente tinha uma empresa, Sim. A gente tinha boas condições, mas também não tinha esses dinheiros todos, e tudo esse processo teve custos, né? Teve custos elevados e naturalmente eu parei de, poxa, tô na empresa, eu tô mantendo, não tô crescendo, né? Eu não sei de onde veio o dinheiro, sinceramente, eu sei que deu para pagar tudo. É interessante falar isso, porque as pessoas falam assim, não é fácil. A gente paga um convênio, mas convênio também não cobre tudo. Sim, mas eu fazia 3 fisioterapias por dia em Gabriel. Então. Isso era pago. Fazia fonoaudióloga por fora, era pago. Enfim, tem todos os outros custos. Ou seja, tinha que trabalhar, tirar dinheiro de onde fosse para investir, para conseguir... É aquela velha frase, saúde. Deu o passo que Deus dá o chão. Deu o passo que Deus dá o chão. Eu vivo isso até hoje. Tem coisa que às vezes eu vou fazer assim, mas como é que vai ser? Eu fiz sei, não. Vamos andando, que a gente vai descobrindo no meio do caminho. E vai dando certo, e sempre deu. É o que eu faço muito aqui. Eu falo, não, pessoal, mas fica tranquilo. Já deu certo, mas como? E o capital? Não. Relaxa. Deus proverá. Não sei de onde, vamos colocar energia, vai andando, que vai acontecer. Vai andando, não faz coisa errada, se movimenta, Sim. Permite o milagre acontecer, que vai acontecer. Que vai acontecer. Quando? Aí, amiga, é demais. No tempo de Deus vai acontecer. Vai andando. No tempo de Deus.